Bote a Boca no Trombone, entrevista. Estamos de volta, 6h52. O Bote a Boca no Trombone tem recebido várias demandas da área da segurança em Balneário Camboriú, em locais específicos da cidade, que dependem de uma atenção especial por parte das forças de segurança da cidade. Mas hoje fazemos uma análise completa do que tem acontecido e daquilo que tem sido realizado, né, Adilson? É isso, Caleb. Estamos em linha com o Tenente Coronel Daniel Nunes, comandante do 12º Batalhão de Polícia Militar. Primeiro, coronel, sobre a operação. A operação está dando resultado positivo, né? Porque já tivemos aí no início da semana mais de 15 quilos de maconha apreendidos. Operação que aconteceu em Balneário e Itapema. Hoje está começando uma nova operação também na região do Vale do Rio Tijucas. Explique pra gente como é que está essa operação. Bom dia. Bom dia, Dilson, Caleb, bom dia, nobres ouvintes. Essa operação Choque de Ordem, ela tem um objetivo muito claro: reorganizar o cenário em que a gente vive. Alguns locais, infelizmente, foram tomados por usuários entorpecentes, moradores de ruas, e isso causa dois fatos gravíssimos: o consumo de entorpecentes na frente de famílias, né, de pessoas que gostariam apenas de frequentar uma praça, né, a orla da praia. O segundo ponto importante: a gente está responsabilizando esses autores, né, conduzindo ao setor competente, cadastrando cada um dos moradores de rua junto com a inclusão social. E agora nós estamos já no terceiro momento, que é encorajar a população a denunciar. Ontem mesmo nós recebemos 4 denúncias de consumo de entorpecentes na orla da praia e conseguimos identificar os autores e também lavrar um termo circunstanciado e um termo de compromisso para a audiência no fórum. Agora, no momento mais amplo, a gente vai sufocar esse local, identificando aqueles que são responsáveis por fornecer o entorpecente, ou seja, os grandes traficantes que fornecem drogas para esses locais em que a gente está colocando a choque de ordem. Vamos ampliar um pouco mais agora para o Vale do Rio Tijucas, deslocando policiais de Balneário e Itapema, para apoiar numa mega operação em Tijucas, para também trazer segurança em toda a área do 12º Batalhão. Bom dia, comandante. Prazer conversar com o senhor aqui, o Caleb Moreno, em relação à situação da nossa legislação. Nessa semana, o Adilson fez uma abordagem aqui interessante sobre o Código Penal, que muitas vezes, né, beneficia o criminoso e não o cidadão, não aquele que promove o bem, que faz o bem, que tem uma vida que busca, né, bons conceitos, bons valores e fazer o que é certo. Certamente há uma dificuldade muito grande na aplicabilidade da lei e também até mesmo no afastamento de determinadas pessoas que fazem e cometem o tráfico, crime aqui em Balneário Camboriú, em qualquer lugar do Brasil. O senhor, como comandante, como que vê essa questão do nosso Código Penal brasileiro? Caleb, uma situação importante é que nós trabalhamos há quase 14 anos anteriores a agora, numa política garantista, né, uma política em que visava o desencarceramento das pessoas, colocando na mentalidade do cidadão que cadeia não resolve, né, que o correto é deixar a pessoa em medidas socioeducativas diferente da prisão, e isso trouxe um sentimento de impunidade muito grande no seio da nossa sociedade. Ou seja, o criminoso comete 1, 2, 3, até 50 fatos, e não existe um peso severo da nossa legislação, porque o motivo, né, de uma política completamente equivocada no campo penal nos informou e colocou isso como fosse o correto, que não existe encarceramento. E agora, nesse momento, a sociedade está sentindo peso. O criminoso, ele tem um medo de perder a sua liberdade. Então, quando a Polícia Militar o identifica no cometimento de delito, seja no cometimento de delito de um furto, por exemplo, de uma bicicleta, que é algo recorrente nas grandes cidades, esse sujeito vai ser conduzido ao setor competente e no mesmo dia ele será solto, né? Será fichado, obviamente, mas a tendência, né, de todos os delitos que acontecem na cidade
a tendência é que ele seja solto na audiência de custódia. Isso é um fato complicado, né? Muito difícil a gente resolver a curto prazo, mas cabe ao cidadão. Conhece um político, conhece um deputado federal, que conhece um senador, e converse com ele. Ele será o responsável por essa mudança e a facilidade da atuação das polícias, porque realmente é extremamente complexo quando nós identificamos um criminoso, seja traficante, seja autor de um roubo, seja autor de qualquer outro delito, e no mesmo dia ou em 24 horas, na audiência de custódia, esse sujeito será solto. Cabe sempre à Polícia Militar identificar esse cenário adverso, né, e fazer cumprir a lei. Fazendo cumprir a lei, o que a gente está conseguindo é diminuir indicadores, mesmo com a nossa legislação extremamente benevolente e leniente com a atividade ilícita. Pois é, comandante, enquanto os políticos não fazem isso, não nos ajudam e não ajudam as forças de segurança também, o que tem que acontecer? Tem que acontecer o que a polícia está fazendo, enxugando o gelo, né? Mas tem que fazer, não adianta, e a gente tem algumas demandas. Por exemplo, houve um questionamento de um cidadão e o senhor me mandou os dados do atendimento da polícia no bairro dos Municípios, mas ele questionou especificamente na rua Corupá e adjacências por ali, mas Corupá, por exemplo, né? A forma como a polícia age, entra de um lado, na ponta da Corupá, entra na outra ponta, aqui na Quinta Avenida, mas entra com um veículo caracterizado, com os policiais caracterizados, daí todo mundo some, vai para os seus becos e ninguém vai preso. Eles estão pedindo socorro ali na Corupá, onde tem muita gente boa e que o tráfico acontece descaradamente. O que fazer nessa circunstância? E eu já aproveito e pego o gancho para a gente não se estender muito. Agora há pouco o Everton falou de furtos na rua Hermógenes de Assis Feijó, também em Balneário Camboriú, furtos que andam acontecendo. Enfim, esses pontuais que em alguns locais da cidade estão incomodando os moradores. A rua Corupá, historicamente, existe uma movimentação de usuários entorpecentes, especificamente de consumo de crack, e naquele local há uma oferta já constatada, né, já apreendida também, uma grande quantidade de entorpecentes naquela localidade, na Corupá e em outras ruas também no bairro dos Municípios. É um local em que a Polícia Militar faz rondas diariamente. Nós temos poucos bairros da cidade existem viaturas exclusivas, e o bairro dos Municípios é aquela que tem essa viatura. No caso daquele local, é um tráfico formiguinha, em que dificilmente os policiais conseguirão abordar numa residência responsável pelo fornecimento, ou até com o próprio pequeno traficante, mais de 5 pedras de crack, né? O que acontece? A nossa inteligência, ao invés de utilizar o seu veículo para investigação naquele local, a nossa inteligência amplia as ações. Na semana retrasada, nós apreendemos mais de 150 quilos somente de crack, que viria para esses locais de comércio. Então, o grande objetivo da nossa inteligência policial, ao invés de focar em pequenos traficantes, e sim, ampliar e pegar o grande traficante. Mas cabe, aí eu não vou eximir a nossa responsabilidade, de focar também nesse tráfico formiguinha, que acaba atrapalhando o convívio social nos locais em que existem. Então, agora, diante dessas informações e diante de todo o cenário que está se apresentando, caberá sim uma operação, ampliando uma operação choque de ordem no bairro dos Municípios, e logo nós teremos informações, Adilson, a repassar aos nossos ouvintes. Mas vai ser uma operação diferente, com apoio de todos os órgãos municipais que possam interferir no convívio social. Exemplo, Secretaria de Inclusão Social, nós levaremos Secretaria de Obras, porque nós temos alguns locais de muito lixo naquela localidade, a Celesc para verificar a iluminação pública, o local que é mal iluminado, ele é propício ao cometimento de delitos, né? Então, nós faremos uma operação multidisciplinar para reorganizar também o bairro dos Municípios, que é um bairro que precisa, sim, da nossa atenção. Também lá os furtos na Hermógenes de Assis Feijó, não sei se o senhor já recebeu essa informação. São Judas. Vamos verificar, é uma cidade extremamente complexa, pequenos delitos incomodam muito, porque nós chegamos num patamar, Adilson e Caleb, um patamar de excelência em Balneário Camboriú, em que hoje os pequenos delitos são aqueles que trazem maior preocupação ao cidadão,
que bom. Tá? Então, essa questão de furtos, a gente pode se reunir com a comunidade local e identificar quais são os fatores que estão levando ao encorajamento do criminoso ao cometimento desse delito. Nessa semana, no início da semana, na segunda-feira, nós fizemos uma importante reunião no bairro dos Estados e ali identificamos como a polícia, a guarda e a sociedade unidas pode afastar o criminoso do cometimento de alguns delitos que estavam acontecendo. Para ter uma ideia, 40% dos delitos relacionados ao crimes contra o patrimônio estavam acontecendo no bairro dos Estados. E a partir dessa reunião, nós traçamos estratégias junto com a comunidade para evitar que aquele local tornasse ainda mais propício. Então, cabe também, nessa situação, ir à comunidade, verificar o que está acontecendo de fato e atuar nas causas. As consequências nós já sabemos. Tem criminosos que cometeram furto, a gente vai investigar para tentar identificá-los e responsabilizá-los judicialmente. Mas o mais importante é identificar as causas, o porquê que aquela rua está sendo procurada por criminosos. Comandante, em relação àquelas ações que foram implementadas em Balneário Camboriú, ou melhor, projeções de ações que foram implementadas, um projeto de ações integradas entre Polícia Militar, Guarda Municipal, Instituto Geral de Perícias, Conselho de Segurança de Balneário Camboriú, que foi uma proposta do CONSEG, inclusive, na pessoa do Dr. Valdir Andrade. Como que tem sido essas ações de curto, médio e longo prazo? Uma das propostas era a implementação de câmeras de segurança e vídeo monitoramento em Balneário Camboriú, me lembro muito bem. Ontem o Tigrão fez alguma matéria sobre isso, eu não cheguei a ouvir se todas as câmeras realmente funcionam aqui na cidade. Exatamente. Como que está essa questão do monitoramento, do uso da tecnologia aqui na cidade, para facilitação desse serviço de fiscalização da Polícia Militar, por exemplo? Essa pergunta é fundamental. Quanto mais câmeras com a inteligência artificial agregada a elas, por exemplo, com leitura facial, com reconhecimento de placas, para que a gente possa cadastrar os veículos responsáveis por alguns delitos cometidos na cidade, ou até numa investigação de um crime que já aconteceu, é fundamental que nós tenhamos câmeras espalhadas pela cidade inteira. Na semana que vem, nós reuniremos a sociedade organizada, clubes de serviço, CDL, Sinduscom, alguns empresários no ramo turístico também, para que a gente possa discutir no dia 10 às 15 horas lá no quartel a contratação e a compra de mais 40 câmeras com essa inteligência. É um trabalho interessantíssimo que o CONSEG faz, que é unir, através do Dr. Valdir, unir as forças de segurança em prol do bem comum. E ele vem fazendo isso com maestria. A Guarda Municipal e a Polícia Militar já trabalham irmanadas, como se fosse apenas uma força. Os agentes de trânsito nos auxiliam e nós também auxiliamos a eles as fiscalizações que estão acontecendo agora no choque de ordem dos ciclomotores. Polícia Civil, ontem nós fizemos uma reunião muito importante na Prefeitura Municipal tratando dos moradores de rua, como a gente pode disciplinar isso, quais são as normas que regem os moradores de rua, quais são os direitos que eles têm, todavia os deveres que devem ser cumprido, inclusive pelos moradores de rua, que tanto nos preocupam aqui em Balneário Camboriú. Então nós temos um cenário de sinergia muito, muito legal, capitaneado pelo Conselho Comunitário de Segurança, que é um órgão importantíssimo para que a gente possa não só resolver os problemas diários, mas projetar a cidade para daqui a 5, 10, 15 anos. E isso vem sendo conduzido de maneira muito importante pelo Dr. Valdir. Agora, mais 40 câmeras. Nós temos quantas? E quantas funcionam hoje? Nós temos câmeras totens espalhadas pela cidade. Nós temos câmeras da Polícia Militar, mas boa parte delas, Adilson, não possui tecnologia artificial. O que significa isso? Identificação de placas e identificação facial. O que nós precisamos, não somente dessas câmeras que estão disponíveis na cidade, e sim nós precisamos ampliar com inteligência artificial, porque com aquilo que nós já sabemos, que era notório, o déficit de efetivo nas forças policiais, nas forças de segurança, nós não temos mais policiais, e isso não é viável em nenhum local do mundo, em que policiais fiquem observando câmeras sem informações filtradas. Então, com essas informações que são filtradas, que trazem já a informação pronta para aquele agente de segurança que está lá na ponta, por exemplo, um veículo que passou com registro de furto por uma câmera dessa,
não precisa ter nenhum policial olhando para aquela câmera. Esse dado é repassado diretamente para a viatura do setor, através de um alarme, através do tablet do policial militar que está na viatura, para que ele faça a abordagem. Então é importante que a gente tenha, nós já temos quase 2 dezenas de câmeras com essa inteligência em Balneário Camboriú. Se a gente conseguir realmente ampliar para mais 40, nós tornaremos um ambiente completamente inviável para o cometimento de crimes. E se houver, teremos a facilidade de identificar quem foi o autor. Eu gostaria que o senhor falasse sobre o homicídio que aconteceu ontem, uma morte ontem, madrugada desta quinta-feira, que aconteceu ali na Vila Real, né? Como é que foi essa morte aí? E qual é o número de homicídios esse ano já? Nós temos dois fatos relacionados a crimes contra a vida nesse ano registrados. Em comparação com o ano anterior, nós tivemos 7 no período anterior, então a gente está com uma redução drástica, mas essa redução também não é algo que a gente possa comemorar. O ideal é se a gente não tivesse nenhum fato registrado de crimes contra a vida. Aí sim seria algo a ser tão enobrecido. Uma redução de quase 80% não é aquilo que a gente prevê, não. A gente gostaria que fosse 100%. Na ocorrência de ontem, as guardas foram acionadas por volta da meia-noite, informando que houve uma discussão no interior de um veículo Fox preto, e após essa discussão um cidadão foi alvejado, né? No local só foi encontrado a vítima, não foi encontrado o autor, e cabe agora, nesse momento, a identificação das causas daquela discussão, se há relação com o entorpecente, se há um desacerto comercial, se é algo que envolve algum relacionamento entre os autores. E aí é uma investigação que precisa um pouco mais de cautela, não podemos afastar nenhum dos cenários, nenhuma das linhas de investigação, para que realmente o autor seja responsabilizado e levado até o Poder Judiciário. É isso, Caleb? Fechou? É isso mesmo. Tá bom. Muito obrigado, Tenente Coronel Daniel Nunes, comandante do 12º Batalhão de Polícia Militar, pela entrevista aqui nessa sexta-feira. Operação hoje em Tijucas começando também para dar uma pressionada lá, que o bicho está pegando. Lá também a gente divulga muita coisa lá, que está sob o comando do capitão Favoreto. Obrigado, comandante. Obrigado, Adilson. Obrigado, Caleb, pela gentileza e pela oportunidade de expor, né, e compartilhar as informações da área de segurança pública. Realmente, no Vale do Rio Tijucas, tem um comando muito atuante, através do Major Favoreto, que é um oficial experiente em todas as áreas, já teve uma participação, uma passagem muito interessante aqui pelo 12º Batalhão, e nós vamos apoiar nas ações também no Vale do Rio Tijucas a partir de hoje, sufocando a atividade ilícita naquela região. Um grande abraço e um bom dia a todos. Bote a boca no trombone.